da banca FGV. Instrumentos de trabalho do assistente social. Então, se você vai fazer concurso com a banca FGV, você já sabe que instrumentos de trabalho do assistente social é uma temática cobrada pela banca FGV. Inclusive, olhando aqui os editais, os conteúdos programáticos desses 3 concursos que vai ser realizado pela banca FGV, eles estão pedindo instrumentos de trabalho do assistente social. Então, ele coloca: assinale a opção que indica o instrumento utilizado para subsidiar uma tomada de decisão. Quem estudou comigo, quem assistiu comigo a última aula que eu falei sobre instrumentos de trabalho do assistente social, eu tenho certeza que vai acertar essa questão aqui. Aí eu vou abrir aqui os comentários, vamos ativar aqui os comentários. Eu tenho certeza que você vai acertar essa questão. Você que estudou comigo na aula passada, eu acho que foi na aula passada, não foi? Foi na aula passada. Então, qual seria a resposta? A política institucional, o diagnóstico social, o laudo social, a entrevista, a visita domiciliar. Lembrando que nós temos aí alguns instrumentos de trabalho que são os mais cobrados em prova, tá? Falei isso na aula passada. Olha aí, tá vendo? A gente começou com uma questão que eu considerei assim, um nível mais difícil, muita gente achou difícil, poucos acharam que era fácil, mas aí a gente já começou a melhorar aqui, tá vendo? A FGV não é tão assim como a gente está pensando não, viu? Tem algumas questões que se você estiver estudando vai se tornar fácil. Vamos lá, muita gente está colocando C, bora lá gente, tem bastante gente aqui, bora respondendo aí. Lembrando que na aula passada eu falei que nós temos alguns instrumentos de trabalho que são os mais cobrados em provas de concurso público. Lembra que eu falei? Quem estava na aula passada? Lembra? Alguém estava na aula passada? Isso, coloca a resposta, coloca o nome, isso aí. Isso aí. Muita gente na letra C, né? Muita gente na letra C. Coloca o nome. Se você tem certeza, coloca o nome logo. Vamos para o gabarito dessa questão, então. C, alguns B. Na aula passada, antes de ir para o gabarito, para quem talvez não assistiu a aula passada, tal, mas deixa eu falar para você aí que está começando hoje aqui comigo. Talvez você perdeu a aula de instrumentos do trabalho do assistente social. Se você estiver no meu preparatório, tem essa aula de instrumentos. Então, tem alguns instrumentos que a banca FGV e as outras bancas de concurso também, elas gostam muito de cobrar o conceito. Ela vai te pedir o conceito de estudo social, de laudo social, de parecer social, de perícia social e de relatório social. São os principais instrumentos cobrados nas provas de concurso público, tá? Então, nessa questão aqui, para quem está estudando, e eu sei que quem está estudando comigo acertou, o gabarito, deixa eu colocar aqui para vocês, o gabarito dessa questão aqui vai ser letra, será que você acertou? Vamos para o gabarito. Letra C, laudo social. Ele pergunta, ele diz, assinale a opção que indica um instrumento utilizado para subsidiar uma tomada de decisão. Então, o laudo social é esse instrumento, nós falamos na aula passada, tá bom? Falamos na aula passada. Então, gabarito letra C, aí eu coloquei aqui o comentário para vocês, deixa eu colocar aqui o comentário. Coloquei aqui o comentário, tá aqui o comentário. O laudo é um documento que contém parecer ou opinião conclusiva do que foi estudado e observado sobre determinado assunto. Envolve uma avaliação mais detalhada do que foi estudado ou ainda opinião técnica relativa a um caso ou assunto. Aí foi lá, a fonte é Avaliação em Linguagem de Selma Marques Magalhães. Então, laudo social muito usado no sócio-jurídico, tá? E muito cobrado em prova de concurso público. Então, esse nível aqui já não foi um nível tão difícil. Quem está estudando já consegue responder. A colega colocou a FGV não é de Deus, mas não é de Deus, mas você viu uma questão como essa, se você está estudando, você consegue, tá bom? Você consegue responder. Gente, como eu falo, concurso público é processo de repetição. Eu falo muito isso nas minhas aulas, repetição, tem que ficar repetindo, tem que ficar respondendo os mesmos simulados.
Tem que ficar fazendo sempre a revisão dos assuntos, porque se você não faz isso, você acaba esquecendo o que você estudou, tá bom? Então tem que fazer esse processo aí de repetição.